usina hidrelétrica, ela é construída por engenheiros civis, mecânicos e eletricistas. A energia hidráulica é convertida em energia mecânica por meio de uma turbina, que por sua vez é convertida em energia elétrica por meio de um gerador, e a energia elétrica é transmitida por uma ou mais linhas de transmissão que é ligada à rede de distribuição. A energia hidrelétrica é a obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. Para que esse processo seja realizado, é necessária a construção de usinas em rios que possuem elevado volume de água e que apresentem desníveis em seu curso. A força da água em movimento é conhecida como energia potencial. Essa água passa por tubulações da usina com muita força e velocidade, realizando a movimentação das turbinas. Nesse processo, ocorre a transformação de energia potencial, energia da água, em energia mecânica, que é o movimento das turbinas. As turbinas em movimento estão conectadas a um gerador que é responsável pela transformação da energia mecânica em energia elétrica. Normalmente, as usinas hidrelétricas são constituídas em locais distantes dos centros consumidores. Esse fato eleva os valores do transporte de energia que é transmitida por fios até as cidades. A eficiência energética das hidrelétricas é muito eficaz, em torno de 95%. O investimento inicial e os custos de manutenção são elevados, porém, o custo do combustível é nulo. Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis por aproximadamente 18% da produção de energia elétrica no mundo. Esses dados só não são maiores pelo fato de poucos países apresentarem as condições naturais para a instalação de usinas hidrelétricas. As nações que possuem grande potencial hidráulico são os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China. No Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida é proveniente de usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a energia hidrelétrica não está isenta de impactos ambientais e sociais. A inundação de áreas para a construção de barragens gera problemas e realocação das populações ribeirinhas, comunidades indígenas e pequenos agricultores. O princípio básico é usar a força da queda d'água para gerar energia elétrica. Essas usinas possuem enormes turbinas parecidas com cataventos gigantes, que rodam impulsionadas pela pressão da água de um rio representado. Ao girar as turbinas, aciona geradores que produzirão energia. No Brasil, as hidrelétricas são as principais responsáveis pela luz que não nos deixa no escuro. Se bem que, no ano passado, vivemos na sombra do apagão, um período de relacionamento provocado, entre outros motivos, pela falta de chuvas. Chuvas tem a ver com a eletricidade, é que, quando há um período grande de seca, os rios perdem volume e o nível do reservatório das usinas cai, diminuindo a força da queda d'água. Assim, as turbinas giram mais lentamente e produzem menos energia. Após a crise de 2001, o governo ampliou os planos para construir usinas movidas a queima de gás natural. A barragem, açude ou represa é uma barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água. A sua utilização é sobretudo para abastecer as residências, agrícolas, industriais e produção de energia elétrica, energia hidráulica ou regularização de um caudal. Existem dois tipos de barragem, que é a betão e a aterro. A betão são feitas em vales apertados, pois a resistência do betão tem algumas limitações relativamente ao comprimento da barragem. Apesar de muito resistentes, essas barragens são também muito vulneráveis a certos tipos de situações. A barragem de aterro é como o próprio nome indica, um aterro, ou seja, é uma barreira de terra ou rocha que funciona de modo a reter a água. Ao contrário de uma barragem de betão,
que é uma barragem de aterro, não suporta bem o galgamento pela água e pode ter um efeito catastrófico. Vamos definir 3 grandes grupos de barragens de aterro, tendo em conta o material de que são feitas, que é a barragem de terra, barragem de enrocamento e barragem de terra-enrocamento. A construção de hidrelétricas e, consequentemente, suas barragens e lagos causam diversos impactos sociais e ambientais negativos. As populações são atingidas direta e concretamente através do alagamento de suas propriedades, casas, áreas produtivas e até cidades. Existem também os impactos indiretos, como as perdas de laços comunitários, separação de comunidades e famílias, destruição de igrejas, capelas e inundação de locais sagrados para comunidades indígenas e tradicionais. Na área ambiental, o principal impacto costuma ser o alagamento, importantes áreas florestais e o desaparecimento do habitat dos animais. Muitas vezes, a hidrelétrica é construída em áreas onde se concentram os últimos remanescentes florestais da região, desmatando e inundando espécies ameaçadas de extinção. Recentemente, no caso da hidrelétrica de Barra Grande, construída no Rio Pelotas, divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, houve a primeira extinção consentida pelos órgãos ambientais responsáveis de uma espécie vegetal. O lago inundou para sempre. O habitat natural das últimas populações da bromélia, mesmo quando os estudos de impacto ambiental são realizados de forma correta, apontando os verdadeiros impactos gerados por uma hidrelétrica, na maioria das vezes, as ações de mitigação desses impactos não chegam a compensar de fato os efeitos negativos. Além disso, cada rio tem características únicas, espécies da fauna e flora próprias, razões e ciclos particulares. Cada rio tem também diferentes populações, morando em seu entorno, com realidade e econômicas e sociais variadas. Deu 1 minuto. A energia elétrica, por toda a vida, é a energia mais barata do que as outras, a nuclear, por exemplo, e a menos poluente do que a do carvão e a do petróleo. Gente, vou falar um pouco sobre usina hidrelétrica com vocês. A usina hidrelétrica ela tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens da usina hidrelétrica é a água, porque sem água não existiria a usina hidrelétrica, porque a água é o que move a usina hidrelétrica, então a gente tem que se conscientizar em economizar água para termos mais usinas hidrelétricas no mundo, porque isso ajudaria muita gente, ajuda de alguma forma e vai ajudar mais ainda no futuro. Então temos que se conscientizar de economizar água e energia. Precisamos aprender a usar os recursos naturais com respeito e sabedoria para contar com eles hoje e no futuro. Não podemos usar energia à toa e nem desperdiçar água. Afinal, o rio também é a casa dos peixes, fonte da água que bebemos e usamos para as plantações.